Odema, agora fala pra gente sobre os grandes jogos e os grandes jogadores da equipe da Cocamar. Essa época foi a partir do momento que a gente subiu para a Superliga e a cidade toda ela abraçou. Maringá gosta muito de voleibol, como é o futebol também, não é na mesma proporção, mas gosta muito do voleibol. E foi quando a gente fez muitos jogos importantes dentro de Maringá contra Chico Neto lotado, né, Dema? Chico Neto. Eu lembro até hoje que tinha gente pendurado até nas grades, em cima, nos ferros. A gente botou várias vezes 10 mil pessoas dentro do Chico Neto, certo? Teve um jogo nós e Pirelli na época, que era a base da seleção brasileira. Teve jogador que chegou, eu lembro até hoje, teve jogador que chegou a trocar o tênis 3 vezes durante o jogo, certo? Um jogo assim de 2 horas e pouco, de tanto calor que estava lá dentro, sabe? Mas foi uma época assim, muito importante para a gente, porque quando montou-se mesmo uma equipe bem mais competitiva, eu tive a oportunidade de trazer o Giber para Maringá, tinha praticamente 16, 17 anos. Em seguida, no ano seguinte, veio o Ricardinho. Foi o ano que também o Banco do Brasil deu um apoio nos atletas que foram campeões olímpicos. Aí eles colocaram alguns atletas que foram titulares nas Olimpíadas em vários clubes. Distribuíram, né, nos clubes. Foi quando veio o Paulão para Maringá também. Aí a gente montou aquele grupo bastante forte. Nessa época, praticamente eu era técnico e coordenava todas as modalidades, todas as categorias. Então eu acabei trazendo um técnico para Maringá. Quem que era? Que era o Marco Lervac, que era técnico das seleções de base do Brasil. E quando a gente teve aquela equipe, talvez a melhor equipe até hoje que foi montada a nível masculino, né? Tinha Ricardinho, tinha Giba, tinha Douglas, tinha Paulão, tinha Milinkovic, que era o argentino, né? Argentino, o melhor atacante do mundo na época. Eu tive a oportunidade foi eu e Marco Lervac lá em Buenos Aires para fazer a contratação dele. Mas tinha um grupo muito competitivo mesmo. E, como você falou, Chico Neto praticamente lotado em todas as partidas. Dema, como é que é o moço de Umuarama, vem para Maringá, daí a pouco está numa liga nacional e sendo responsável por montar esse timaço, assim, né? Eu penso assim como é que é essa emoção, Dema, quando vê um Chico Neto lotado e fala, caramba, eu estou no centro dessa coisa aqui, estou trabalhando nisso, que responsa, né? Foi uma coisa pra gente, como profissional ali, sabe, foi de um orgulho muito grande, sabe? Porque a gente passa a competir com as maiores potências do Brasil, que o Brasil tinha sido até campeão olímpico. Então eu posso dizer hoje que eu tenho conhecimento para praticamente quase todos esses técnicos que estão atuando até hoje. E um deles que eu guardo assim de muita recordação, um cara que me acolheu muito no voleibol, é o professor José Roberto, que é o técnico da seleção feminina. José Roberto Guimarães. É uma pessoa de um coração enorme, me ensinou muito, certo? Na época que eu saí ali da UEM, que eu comecei a atuar também como técnico de Maringá, eu passei por quase as maiores potências do Brasil. Eu ia como, me inseria, ia como fazer um estágio. Fui 3 anos seguidos no Minas. Você tinha o quê? Uns 30 e poucos anos, né? Isso. Então eu fiz muitos cursos e estágio com esses grandes treinadores. Então eu acho que aí a gente adquiriu essa bagagem toda, porque graças a Deus a gente pôde tirar proveito de tudo isso e fazer Maringá ser grande no cenário nacional. Agora, o Zé Roberto Guimarães, né, que eu também sou muito fã dele, o que você aprendeu assim mais, assim, que você acha mais interessante quando você vê o trabalho do Zé Roberto? O que destaca para você esse trabalho dele? O Zé Roberto é um cara muito sensato, certo? E cobra bastante durante os treinamentos, sabe? E eu fui algumas vezes para Saquarema, onde é o centro de treinamento do voleibol brasileiro, né? Fui algumas vezes a convite dele, inclusive,
para acompanhar e ajudar no treinamento da seleção lá, feminina com ele. Né? Ficava lá desde catar a bola até ajudar em determinados exercícios. Então isso para nós foi de grande valia. Mas até hoje a gente, até pouco tempo que eu ainda estava na quadra, a gente tinha contato ainda, e se eu tenho certeza que se precisar de alguma coisa qualquer hora, ele vai estar sempre aberto, porque ele sempre foi assim.